Uma outra polêmica muito graúda, e está tendo credo apostólico, sobre a geração de Jesus. O Meyer Primo usou o termo assim, o Filho de Deus eternamente gerado, ou gerado na eternidade. Bom, aí é complicado, porque Jesus sendo Deus e a segunda pessoa da divindade, como Deus, ele não poderia ser gerado em momento algum. Olá, meus amigos, hoje o tema do vídeo é para responder ao pastor Martinez, né? Onde ele diz que o Filho, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele não poderia ser gerado de forma alguma. Ele tem que sempre ter existido coeternamente com Deus. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que é isso que os melhores manuscritos dizem? Por que eu digo isso? Eu estou com algumas Bíblias aqui da minha coleção aberta, tá? Então eu vou mostrar para você aqui a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho essa tradução aqui, que é uma interlinear do Valdir Carvalho Luz. Eu tenho a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Eu tô aqui com duas João Ferreira de Almeida. Você vai ver aqui que tem diferença, tá? Por isso que eu peguei duas. Eu tô aqui com a Bíblia que tem um dicionário Strong, que é a CPAD. Tô aqui com a tradução ecumênica, ok? Eu tô aqui também com a Bíblia do Peregrino e tô com uma NVI arqueológica. Por que eu tô com tanta Bíblia? Você deve estar pensando, puxa, mas o que é isso? Por que tudo isso? Pelo seguinte, tem um texto na Bíblia que é João, capítulo 1, versículo 18. E eu vou ler para vocês aqui na Bíblia, tradução do Novo Mundo primeiro, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ela diz assim, ó, na tradução do Novo Mundo: nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Ok, então aqui na tradução do Novo Mundo fala que nenhum homem jamais viu a Deus. Quem é esse Deus que nenhum homem jamais viu? É Jeová, é o Pai, certo? Aí, o Deus unigênito, quem que é o Deus unigênito? O Deus gerado, o único gerado, tá? Nós vamos trabalhar essa palavrinha aqui, monôgenes, tá? O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Então, Jesus, ele é também um Deus, tá? Só que ele é um Deus gerado. E o que acontece? Algumas Bíblias, olha só, gente, algumas Bíblias, elas verteram, né, a palavra Deus unigênito para Filho unigênito, para dar a intenção de que Jesus ele foi gerado quando ele nasceu de Maria. Por exemplo, aqui na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é uma Bíblia um pouco mais antiga, ela fala aqui, ó: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Poxa vida, aí você pensa, agora é uma Bíblia contra a outra, não é? E aí? Ah, não, a tradução do Novo Mundo é uma Bíblia tendenciosa. Com certeza a tradução do Novo Mundo está errada. Será que é isso? Vamos ver. Então, essa tradução aqui, João Ferreira de Almeida, tá falando Filho unigênito e não Deus unigênito. Mas vamos pegar outra tradução aqui, João Ferreira de Almeida, só que agora a século 21, tá? Ó, João Ferreira de Almeida, século 21, a Bíblia mais atualizada. E aqui o mesmo texto de João, capítulo 1, versículo 18, fala, ó: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Então aqui, na própria João Ferreira de Almeida mais atualizada, eles já voltaram atrás e colocaram a palavra Deus. Por que isso, gente? Eu vou explicar para vocês. Que os melhores papiros, né, os papiros com mais relevância, os mais antigos, são aqueles que colocam Theos monogenes. O que é Theos monogenes? Né? Theos monogenes é Deus unigênito, tá? Então, os papiros mais antigos vêm como Deus unigênito. Eu estou aqui com algumas Bíblias que vertem dessa forma. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, olha só, pessoal, aqui na Bíblia de Jerusalém, tá assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, certo? Só que ele tem um Azinho aqui, que aponta aqui para o A, e fala, ó, variante, um Deus, ó, unigênito, tá? Um Deus unigênito. Ok? Então tem uma variante. Então mostra aqui os papéis. Ela coloca filho, obviamente, é uma Bíblia católica, né? Vai dar preferência para os manuscritos que escrevem filho. Outra Bíblia também que eu quero mostrar para vocês aqui é a TEB, que é a tradução ecumênica. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia que verte, assim, vamos dizer, foi feito por várias religiões. Não foi só uma pessoa de uma religião só protestante ou só católico. Por isso que é a tradução ecumênica, né? Ecumênica vem de juntar várias religiões. E aqui fala assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Deus Filho único, né? Eles colocam Deus Filho único porque unigênito para eles é Filho único, mas não é esse sentido não. Que está no seio do Pai o revelou. Então mais uma Bíblia falando que Jesus é o Deus unigênito. Calma, fica aí no vídeo, eu sei que você está ficando nervoso. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque eu preciso mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Ó, na Bíblia NVI, essa Bíblia aqui também, ó, NVI, tá? Um estudo arqueológico, aqui no versículo 18 também fala, ó, olha só. Vamos lá, cadê o versículo 18 aqui? Aqui.
ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Tá? Aí ele ainda deixa uma notinha falando vários manuscritos dizem o Filho. Claro, os manuscritos posteriores. Não é à toa que eles preferiram colocar Deus aqui, tá bom? Tá, ok, mas o que isso significa? Vamos lá, vamos para o dicionário Strong agora, que eu quero que você entenda uma coisa. Vamos ver o que significa unigênito, gente. Ó, a palavra monôgenes, que é a palavra unigênito, tá? Unigênito, filho único, né? Ó, monos, único, genos, tipo, né? Que deriva da raiz ginomai. Preste bem atenção nisso aqui, tá? Tornar-se, filho único, unigênito, filho único. Então Jesus, ele é o filho único de Deus, ok? Mas não é só essa questão, porque se fosse só filho único, não seria unigênito. O gênito vem dessa palavrinha aqui que vocês viram, ó, ginomai. E o que significa essa palavrinha? Vamos ver. Vamos ver o que significa esta palavrinha ginomai. Eu já cheguei aqui, tá? 1096, ó, Bíblia, palavra-chave, hebraico e grego. Olha aqui, ó, ginomai, uma forma expandida e média de um verbo primário, provocar a existência. Preste bem atenção. Provocar a existência, gerar, tornar-se, vir à existência, ser criado, ser tornado. Olha só, a primeira referência, começar a ser, vir à existência, implicando origem, por intermédio de agentes especiais. Meus amigos, Jesus, ele é o Deus único gerado por Jeová. É isso que a Bíblia diz. Quando diz lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, que diz claramente que a sabedoria foi criada, foi a primeira criação. Quando diz em Apocalipse 3,14, vamos ver Apocalipse 3,14? Aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, ó, vamos mostrar para você que nessa Bíblia mesmo, que é uma João Ferreira de Almeida, tá? Ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz isso também. Ó, Apocalipse 3,14, Jesus falando dele, ó. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus, ele nasceu, ele foi criado por Deus. A palavra criado, a palavra gerado tem o mesmo significado, tá? As pessoas dizem, não, ele não foi criado, ele foi gerado. Gente, não tem diferença. Isso aí é para pôr dúvida na sua cabeça. Eu acabei até esquecendo de mostrar essa outra Bíblia que é interlinear aqui do Valdir Carvalho Luz, que ele fala também aqui, ó, Deus ninguém viu jamais. Unigênito Deus, o que está em o seio do Pai, aquele exegetou, tá? E aqui, né, ele fala de uma maneira bem do jeito que está no texto em grego, tá? Aqui mostra claramente, ó, Deus ninguém viu jamais, ninguém nunca viu a Deus. O unigênito de Deus que está, ó, o Deus unigênito que está no seio do Pai, aquele exegetou, deu a conhecer, revelou. Então Jesus revelou a Deus para nós, né, vindo aqui na Terra, certo? E a grande questão é, as pessoas querem confundir você, dizendo que, olha só, que Jesus ele foi gerado no seio de Maria. É mentira. Se você ler o capítulo 1, versículo 1 até em diante aqui, você vê que João, ele começa o relato falando sobre a pré-existência de Jesus, tá? Em princípio era a palavra, e a palavra estava junto a o Deus, e Deus era a palavra. Jesus, ele era divino, tá? Ele não era o próprio Deus. O próprio Valdir Carvalho Luz fala aqui, ó, em princípio, no começo existia a palavra, e a palavra estava junto a o Deus, na presença de Deus, com Deus. Se ele estava com Deus, ele não pode ser o mesmo Deus que ele estava. E Deus era a palavra era divina, tá bom? Então, lembre-se, Jesus, ele é o nosso Senhor, Salvador, ele é um Deus, só que ele foi criado por Deus, ele é a primeira criação de Deus. Desculpe pelo vídeo longo, é que o assunto ele é meio complexo.